boa tarde com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos fale agora através da sua palavra, que ela cale profundamente em nossos corações, para que possamos aplicá-las em nossas vidas. Hoje nós vamos refletir sobre como ter e exalar o bom perfume de Cristo. Esse texto encontra-se em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Já deixe a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 2, 14 e 16. Nós, como pais, queremos dar boas dádivas aos nossos filhos e temos sonhos e projetos para eles, desde que são bem pequeninos. E o mesmo acontece com o Pai do Céu. Ele tem prazer em dar boas dádivas para os seus filhos e ele tem sonhos e projetos para todos nós e para cada um de nós individualmente. O Pai do Céu, na Bíblia Sagrada, nos mostra os seus sonhos para nós. Mas eu creio que a síntese está no versículo de Romanos 8, 29. O sonho maior de Deus para todos os seus filhos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Normalmente os irmãos menores querem seguir as atitudes dos seus irmãos mais velhos, mesmo que às vezes reclamem porque o primogênito quer mandar neles. Mas isso acontece. Só que agora o Pai do Céu está nos dizendo que precisamos olhar para Jesus Cristo e seguirmos o seu exemplo. É Ele que deve ser a nossa referência em tudo que fazemos. É difícil, com certeza, mas se Deus nos predestinou, vai nos dar condições, vai nos capacitar através da ação do Espírito Santo em nós, no nosso interior, nos mudando de dentro para fora, transformando as nossas vidas para caminhar em busca desse alvo excelente todos os dias da nossa vida, após reconhecermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nos tornarmos filhos de Deus. Nunca vamos conseguir sozinhos. É graça, é favor imerecido. Precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Vamos ver um pouco mais nessa tarde sobre essa aspiração do Pai do Céu na nossa reflexão. Ter e exalar o bom perfume de Cristo. Nesse texto aprendemos preciosas lições com o apóstolo Paulo. A sua Bíblia já deve estar aberta em 2 Coríntios 2. Vamos ler os versos 14 ao 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares.
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Aroma de vida para a vida. Quando Paulo escreve, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele quer dizer o seguinte, que nós não estamos olhando aqui para uma ação única de Deus, para uma ação pontual, mas uma ação continuada. Deus nos conduz, conduzindo. Por isso é reforçada pelo advérbio sempre. O triunfo deve ser um estado permanente e contínuo na vida daquele que por Deus é conduzido a Cristo. Não é algo passageiro, é completamente diferente das nossas conquistas pessoais. Vamos exemplificar. Um atleta que sobe ao pódio é reconhecido, aclamado, festejado, tem o seu momento de glória. Mas esse triunfo é passageiro. Ele mal saboreia a vitória e já volta a treinar e se esforçar para a próxima vitória. Assim é a vida. Ninguém é campeão o tempo todo, ninguém tem sucesso o tempo todo, ninguém está no topo o tempo todo. Às vezes você tem um cargo altíssimo na empresa que faz parte, de repente você perde. Porque na vida há perdas e há ganhos. E Jesus nos prepara para esses momentos de perdas. A palavra de Deus nos prepara para esses desafios da vida. Paulo nos fala sobre uma vitória completamente diferente. E nos versos anteriores a esses, no versículo 12 e 13, é interessante perceber que ele diz que teve algumas dificuldades pessoais, pontuais, naquele momento. Mas ele não reclamou, não murmurou. Pelo contrário, brotou do seu íntimo uma declaração de vitória, como lemos no versículo 14. E é assim que precisamos agir quando os nossos planos são frustrados. Paulo passou por muitas dificuldades como missionário, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu, mas ele sempre se considerou vitorioso em Cristo Jesus. Ele via a si mesmo como parte do cortejo de vitória de Deus, quando usa a expressão sempre nos conduz em triunfo. Segundo alguns estudiosos e teólogos, ele refere-se a algo conhecido em sua época, quando um general romano, vencendo o inimigo, organizava um cortejo triunfal,
onde marchava exibindo tudo o que havia conquistado com aquela vitória, inclusive os seus inimigos, que levava como escravos. Alguns iriam permanecer vivos, outros seriam mortos. E este general era aclamado e reverenciado por todos. Paulo usa essa figura para mostrar que os servos do Senhor estão sendo conduzidos na liderança do Deus Todo-Poderoso em um cortejo triunfal de vitória, pois os seus planos não podem ser frustrados. Deus vai cumprir o propósito que tem na sua vida, que tem na minha vida, porque a palavra diz que Ele completará a boa obra em nós. A vitória em Cristo é um estilo de vida. Não é o que temos, o que fazemos, o que conquistamos, não é pelo nosso esforço pessoal, mas é o que somos. E o que nós somos? Pecadores arrependidos, um filho de Deus, cuidados amorosamente pelo Pai do céu e um herdeiro da eternidade. A nossa passagem aqui na Terra é muito rápida. A palavra também nos diz isso. É como um conto ligeiro, é como uma flor que está linda pela manhã e à tarde já está murcha. Mas nós temos algo muito melhor nos aguardando, a eternidade com Deus. Nós somos herdeiros da eternidade. Todos os que participam, espalhando as boas novas de salvação, marcham no cortejo de triunfo do seu grande general e rei, Jesus Cristo, o tempo todo, à medida que as forças do inimigo desmoronam enquanto nós avançamos. Paulo diz que Deus, por meio de nós, manifestou em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E ele pode estar se referindo, em sua figura comparativa, aos incensos aromatizantes que eram usados no cortejo de vitória. O cheiro dessa fragrância, Paulo identifica como sendo o conhecimento de Cristo. E este conhecimento só vem da palavra de Deus. Essa fragrância não pode ser misturada. Essa fragrância não pode ser vivida, não pode ser adulterada. Essa fragrância é pura e já está ao nosso dispor. O cheiro dessa fragrância, Paulo diz que é o bom perfume de Cristo para o Pai do céu. Nós somos o bom perfume de Cristo. Ele usa a palavra perfume como uma metáfora, uma comparação para o Evangelho de Jesus Cristo. O perfume é conhecido desde os tempos imemoráveis, quando alguém sentiu um cheirinho bom de uma flor ou uma resina de uma árvore e quis levar esse cheiro consigo. Foi usado por muito tempo também
como remédio e até hoje é usado na aromaterapia. O perfume também foi usado como oferta a Deus. Antes, através da queima de óleos e de certas plantas. A queima de incenso também tinha um lugar de destaque na prática do culto judaico. É muito bom sentir o cheiro suave, agradável de um bom perfume. Há vários tipos de fragrâncias, algumas mais adocicadas, cítricas, de madeira, umas muito caras, outras baratas. O Evangelho não é um produto, não é uma fragrância barata, muitas vezes falsificada, que pode ser etiquetada, colocada em frascos e vendida. Para obtermos o puro Evangelho de Cristo, precisamos estar perto dele, conhecê-lo mais e mais a cada dia, para que o seu cheiro esteja impregnado em nós. Conhecê-lo através da meditação diária das Sagradas Escrituras, em oração, em adoração e louvor ao seu santo nome. Paulo nos fala desse perfume diferente, espiritual, que só podemos obter em contato com o próprio Cristo. Nós não possuímos perfume próprio. A nossa proximidade com o Senhor Jesus é que vai nos fornecer esse doce e único perfume. O Evangelho é dele. Tudo pertence a ele, inclusive nós. Somos fracos, recipientes, pequenos vasos, onde o perfume é depositado para a sua glória. Para levarmos alguma coisa para alguém, nós precisamos ter algo para levar. O ter preexiste ao levar. O Evangelho não é algo que aprendemos somente intelectualmente. Ele precisa ser vivido. Uma vida de comunhão com Cristo é que vai nos assegurar que tenhamos o que levar, o que dar às pessoas. Quanto mais estamos próximos de Cristo, mais perfume recebemos, mais perfumes vamos exalar. Quanto mais vamos nos distanciando, menos perfume. E se nos mantivermos muito longe, nenhum perfume. Precisamos ter e usar o perfume de Cristo em todo o tempo, vivendo de tal forma que quando as pessoas olhem para nós, vejam que há algo diferente, vejam que pertencemos a Cristo. É o nosso caráter, as nossas atitudes, nosso testemunho que define melhor que tipo de cristão nós somos e se realmente exalamos o perfume de Cristo. Nós fomos chamados para anunciar os atos poderosos de Deus. Por isso, nossa vida cristã tem que ter coerência e ser pautada em uma constância.
Em 1 Pedro 2,9, ele nos diz, preste atenção, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem consciência que saiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo? Se você tem, não pode guardar isso para você. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo, o Evangelho. O Evangelho, esse maravilhoso perfume do qual Paulo nos fala, precisa ser usado todos os dias, em todos os momentos. Principalmente nos nossos lares, junto dos nossos amados, na nossa família, nas pessoas que estão próximas a nós. Mas vamos avançar mais um pouco no texto, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Os que são salvos são aqueles que aceitam as boas novas da salvação e fazem parte do exército vitorioso de Cristo, os que creem nele. Os que se perdem são aqueles que fazem parte do exército inimigo, que não creram e foram condenados por resistir a Deus. Ambos sentem a fragrância do conhecimento de Deus. Porém, só os salvos creem nela, os que perdem a rejeitam. Quando buscamos conhecer mais a Cristo, nós nos alimentamos da videira da verdadeira, da sua palavra, e trabalhamos para o seu reino com alegria, anunciando o evangelho da graça, e somos um perfume que agrada a Deus. Nós vemos aqui uma ligação com sacrifícios e ofertas do Velho Testamento, que exalam um cheiro que exalavam, um cheiro que agradava a Deus. Da oferta de manjares, tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levíticos 2:9. Se nós tivermos o perfume de Cristo, as nossas orações subirão e chegarão ao trono da graça como um incenso suave e agradável ao nosso Deus. Este é o aroma de vida. Os verdadeiros crentes em Jesus Cristo exalam este perfume agradável, não somente no seu relacionamento com Deus, mas também quando interagem com as pessoas, com o próximo. Não podemos guardar para nós esse perfume tão precioso do Evangelho de Cristo. Somos chamados por Ele para levá-lo a todas as pessoas. E disse-lhe: ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Essa é a missão principal da Igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos nos esquecer disso. No caminho, enquanto anunciamos Jesus Cristo, nós fazemos o bem, nós manifestamos misericórdia. Nós fazemos como Jesus fazia. Ajudamos ao nosso próximo em suas necessidades, mas sem esquecer a missão principal que Jesus nos deu. Nós só precisamos querer e estar dispostos a levar o perfume. A conversão é fruto unicamente da obra sobrenatural do Espírito Santo. Que possamos cumprir a missão dada por nosso Pai do céu, de sermos o bom perfume de Cristo, de espalharmos o conhecimento de Deus, aonde quer que estejamos, aonde quer que vivamos, aonde Ele nos mandar. Nosso Deus não perde nenhuma batalha. A bandeira de Cristo está hasteada o tempo todo. Ele é um Deus de triunfo, ainda que nós estejamos passando por lutas, provas e grandes desafios, como neste tempo, que parecem que não vão nos levar a obter nenhuma vitória. No final, cada um de nós que fazemos parte do exército de Cristo, seremos todos vitoriosos. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos o bom perfume de Cristo. Amém.